aquarianos, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao meu canal Aos 40, eu sou Deise, é sempre um prazer enorme tê-los por aqui. E, gente, eu tenho muito carinho pelos aquarianos, minha mãe querida é aquariana, então, mãe, se você aparecer aqui pelo vídeo, um beijo. Gente, é uma leitura coletiva, não vai encaixar para todo mundo. Eu sempre deixo no box de descrições o link do Astrolink. Lá você consegue fazer o teu mapa natal gratuitamente. Volta aqui e vê as energias que também são fortes no teu mapa. Pode ser até que faça mais sentido. Lembrando que o tarô e o oráculo nos ajudam muito, mas eles não substituem o nosso livre-arbítrio. Então toma as tuas decisões com cautela e sabedoria. Vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, vem fazer parte da minha egrégora, para você deixar teu like se você gostar do vídeo, para compartilhar com outras pessoas e me seguir lá no Instagram também, certo? Vamos começar com o oráculo da deusa, pedindo uma deusa, uma energia para ancorar o mês de setembro. Gente, o tempo tá passando muito rápido, né? Setembro de 2023 para os aquarianos. Por favor, uma energia para Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Não caiu. Uma energia para Aquário. Gente, essa carta tá caindo para todos os signos, certeza. Vamos entender sobre o que a gente tá falando. Caiu para Capricórnio. E agora eu não lembro, mas ela já caiu para uns 3 ou 4 signos. Sagitário. Então vejam se vocês não têm esses aspectos fortes no mapa de vocês. Pode ser que seja um complemento dessa leitura, aquelas outras leituras, tá? Por favor, oráculo, quais as energias para Aquário? Eita! Atenda ao chamado. O que sua alma está pedindo que você faça? Agora eu já sei porque que a certeza está aqui. Proteção, recupere seu poder, corte as cordas, resgate da alma. E a gente tem aqui Pleiades, missão dupla, canalizando e elevando a humanidade. E no fundo do deck a gente tem Semente estelar, o que acende a sua luz. Pra mim aqui tá muito claro, tá, aquarianos? Gente, o helicóptero. Desculpem. Aqui me parece que eu tô falando com aquarianos que estão com uma vontade de fazer algo. Tem um sonho, tem uma vontade, uma voz interna que te direciona para alguma coisa. Só que vocês ainda não estão agindo nessa direção. Porque vocês estão assim, puxa, mas será que essa voz, ela é uma voz que eu preciso ouvir? Será que eu preciso considerá-la? Será que não é coisa da minha cabeça? E aqui tá dizendo que não, que você tá tendo um chamado. Quer dizer, a oportunidade de você ouvir o seu eu interior, seu eu superior, que é muito mais sábio do que você, e que tá te falando que tem aí um portal aberto para que você construa algo novo. Agora, a gente aqui tá falando também de que você tem toda a proteção do universo, toda a proteção espiritual para fazer isso acontecer. Então você não precisa ficar com medo de estar sozinho ou sozinha nesse processo. A gente tá dizendo também que na medida em que você começa a se movimentar na direção desse algo novo, você se desenvolve e pessoas ao seu redor também podem se beneficiar desse movimento, ainda que seja, olha, tá vendo tal pessoa, costumava ser uma pessoa tão introspectiva, até um pouco medrosa de fazer tal coisa, e olha, tá parecendo uma guerreira, tá indo pra cima, tá construindo as suas coisas, e isso também motive outras pessoas. E a gente tá falando aqui também de que você precisa acender a sua luz. Então pode ser que o aquariano, ele tenha um talento interno e que ele tá abafando para caber em algum contexto. Então aqui o convite é para você deixar a sua luz vir para o mundo.
tá? E agora eu entendi porque a carta da certeza foi a primeira carta que saiu. Porque você pode estar procurando algum indício que te dê certeza de que você deveria empreender algum tipo de movimento. E aí, gente, aqui eu acho que essa leitura é para te trazer mais essa certeza de que sim, você está passando por um movimento de chamado e que é importante você olhar para ouvir, né, essa voz interior aí com mais cuidado. Vamos com o tarô agora, entender um pouco mais sobre essas energias. Às vezes a gente fica assim, puxa, a vida inteira eu sempre me interessei por artesanato, agora eu tô com tanta vontade de fazer, mas será que isso não é bobagem com a minha idade? Não, não é bobagem. Nossa, eu tô pensando em me mudar e meter as caras num projeto novo, fazer brigadeiro para vender. Será que isso é bobagem da minha cabeça? Me parece que aqui não é bobagem. E que a partir do momento em que você começa a se orientar nesse sentido, a gente não tá falando aqui para você jogar tudo pro alto e mergulhar de cabeça. Se planeja, se organiza, faz o processo, é uma coisa que precisa ser construída, não é da noite pro dia. Mas a partir do momento que você se orienta nesse sentido, muitas pessoas em volta, inclusive, podem se beneficiar. Vamos lá, tarô, energias para aquarianos de Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. 5 de espadas. Nossa, gente, 10 de espadas. Aqui, ó, a gente tá falando, inclusive, de aquarianos que precisam encerrar um período de perdas na sua vida. Então, a gente pode estar falando aqui de perdas em vários sentidos. A gente pode estar falando de um período de perda financeira, de um período de perda emocional, de um período, enfim, de perdas as mais diversas. Vocês precisam ter coragem e força para finalizar algo nesse sentido, tá? E se movimentar na direção de águas mais tranquilas. E veja, o barquinho, num primeiro momento, ele é um barquinho, ele não é um iate, a gente não tá falando aqui de um transatlântico. Então, você não pode levar contigo grandes bagagens. E aqui, gente, eu tô usando uma metáfora pra gente entender uma bagagem emocional. Se eu quero me direcionar para águas mais tranquilas, se eu quero ter um movimento novo na minha vida, não adianta estar com a bagagem cheia de ressentimento, de energia negativa, pensando que tudo vai dar errado. Então tem muita questão aqui de passado que precisa ser ressignificada para que de forma mais leve eu me direcione para águas mais tranquilas. E, obviamente, que para fazer esse movimento eu vou ter que cortar muita coisa, tá? Sejam coisas internas ou externas. E aqui também, o Ás de espadas, ele é o Ás da verdade. Pode ser que algumas vendas estejam caindo dos teus olhos. E aí, o que são vendas que caem dos olhos? Crenças que nos limitavam e que a gente agora começa a perceber que a gente não precisa se limitar por causa daquilo. Puxa, eu acho que eu não tinha capacidade, agora eu começo a perceber que sim, eu tenho. Sabe esse tipo de coisa? O que vem na direção dos aquarianos? Torre, arcano 16, um arcano maior, que fala de desconstrução. E a gente tem justiça, outro arcano maior kármico, como a torre, que fala de justiça divina. Então, veja, alguma coisa vem de mudança na tua vida. Porque com 6, ó, a gente tem 10 de espadas finalizando um ciclo difícil. 6 de espadas que fala de um movimento. E a gente tem aqui torre e justiça, 2 arcanos kármicos. Significa que algum movimento pode acontecer até de forma inesperada na tua vida, que você não controle. E isso pode acontecer, aquariano, porque você não tá tendo muita coragem para fazer algum tipo de movimento. E aí, se você não tem coragem, a vida vem e te empurra, tá? Por favor, tarô, clarifica essa torre pra mim. Do que a gente tá falando aqui para usar... Gente, eu nem vou clarificar com esse tarô. O vídeo de vocês vai ficar um pouco mais longo, tá? Mas
Me perdoem, é porque me deu aqui de clarificar essa torre com outro tarô. Olha só, no fundo do deck, a gente tem um arcano maior que é o louco. O louco fala de coisas novas que vêm na nossa direção. E como a gente tem a torre ali, a justiça, a gente tá falando de coisas que vêm na nossa direção por justiça divina. Mas pode ser que tenha algum aquariano com dificuldade de soltar algumas coisas. Pode ter um certo apego aqui. E aí, o louco vem dizendo para dar um salto de fé. Mas vamos dar uma olhada aqui. Eu vou olhar com o The Wild Unknown Tarot. Só para clarificar essa torre. Por favor, tarô, clarifica a torre para mim. O que é a torre para os aquarianos? A torre para os aquarianos. Do que a gente está falando? Do que a gente está falando? Torre para os aquarianos. Mais uma, por favor. Torre para os aquarianos. Gente, aqui a gente tá falando, ó, a torre, ela foi clarificada pelo Rei de Ouros, pelo 4 de Ouros, que me fala de apego, e pelo 5 de Copas, que pra mim é a carta do luto, tá? Aqui a torre tá dizendo que tem um certo apego a alguma estrutura que te machuca, mas que você não consegue soltar. A gente pode estar falando para alguns aqui de um casamento. A gente pode estar falando para alguns aqui de uma estrutura familiar que você fica pensando, puxa, mas se eu fizer tal movimento, o que, que vai acontecer com essas pessoas? Mas veja, esse ambiente ou essa estrutura, ela não te deixa feliz. Ela não te deixa feliz. E é algo kármico, porque... E aí, gente, quando a gente fala kármico, tem que ter cuidado, né? Porque senão a pessoa diz assim, ah, mas eu tô nesse casamento há 300 anos porque é kármico, é meu karma, eu tenho que aguentar isso. Gente, ninguém tem que aguentar nada. Tá? E aqui tá dizendo que você tem a possibilidade de se movimentar numa direção diferente. E pode ser que algo aconteça na tua vida, repentinamente, algo que você não espera, e que vai te dar a oportunidade de encerrar um ciclo muito doloroso que te punha para baixo e se direcionar num caminho diferente. Só que é fácil fazer isso? Não, eu vejo que pra vocês aqui é doloroso, tem muito apego, tá? Mas me parece que tem um karma na vida de vocês chegando ao fim. Aqui, ó, tá falando, enfim, gente, o que vai acontecer pra cada um de vocês é diferente, eu não tenho como saber. Mas aqui tá dizendo que talvez a vida venha te trazer um encerramento. E aí finaliza uma etapa muito importante da tua vida. E é isso aí, gente, olha só. A gente tem o Ás de Copas, então algo novo, que chega depois de uma mudança, roda da fortuna, arcano maior também kármico, e que gera grande transformação, outro arcano maior, o arcano 13, originalmente o arcano sem nome, mas que depois a gente chama de morte. Então, assim, o que eu vejo que vem aí pros aquarianos, e pode ser que para alguns esse movimento comece a partir de setembro, mas eu não entendo que ele vai se dar só em setembro, pode ser algo que comece e que vá durante um período aí para vocês, é o seguinte, uma vida nova que chega por uma mudança que transforma consideravelmente a estrutura de vida de vocês. E me parece, porque assim, roda da fortuna, torre e morte,
me parece que é uma mudança que você não controla, que não é só você que empreende essa mudança. A vida muda e te pega no meio desse turbilhão e você vai ter que mudar. Daisy, do que você tá falando? Meu Deus, é algo negativo? Eu não entendo, gente, que seja algo negativo. Pode ser que num primeiro momento assuste, que num primeiro momento não seja confortável, mas é algo que te tira de uma estrutura que te machuca e na qual você tá apegada, apegado. Eu não vejo aqui, gente, que tem amor por essa situação. Por exemplo, é um trabalho que de repente me surpreende com uma demissão. Eu não vejo que você ame esse trabalho. Ah, é o fim de uma relação na qual eu tô há muito tempo. Eu não vejo que você ame essa pessoa. Eu vejo que tem apego, um costume por essa estrutura. Tá? E que por uma dificuldade tua de romper com esses laços, pode ser que a vida traga essa movimentação. E aí, gente, nada termina antes do tempo. Eu particularmente entendo isso. Mesmo quando a gente toma uma decisão de encerrar alguma coisa, é porque era aquele momento de encerrar, sabe? Energia final para aquarianos. Aqui, ó, a gente tem a força da ametista. A ametista é um cristal que ajuda num período de transmutação, então pode ser valioso para vocês aí nos próximos tempos. E a gente tá falando aqui, ó, de se mover apesar dos desafios, apesar das dificuldades. Focar naquilo que você deseja e olhar para frente, não olhar mais para trás. Aquarianos, eu espero que a leitura tenha ajudado, que vocês tenham um excelente setembro. Se ajudou, se foi bacana, deixa o like, isso me ajuda pra caramba. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem com outras pessoas, me sigam lá no Instagram e a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui. Tudo de bom!